Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que hoje o céu visite a tua casa e que Deus abra as janelas dos céus para abençoar você, para assistir você com toda a sorte de bênção celestial em Jesus Cristo. Muito obrigado, meus irmãos, meus amigos, muito obrigado pela inscrição no canal, muito obrigado pelos likes, muito obrigado por assistir os vídeos até o final. Se inscreve no canal, compartilha com teus amigos e deixa comentário. Deixe o comentário. É muito importante para o avanço do canal, é você participar comentando os vídeos para que a gente melhore cada vez mais a qualidade dos vídeos e, acima de tudo, a relevância da mensagem. Deus é contigo. Orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar. Ele sabe orar o que não consigo, seus gemidos intercedem por mim ao trono, no santíssimo lugar. Me leva, Espírito, conheces meu interior, vem me moldar, me guiar para adorar ao Pai.
Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, e queremos Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor é para a gente, por tudo que Tu fazes em nossa vida, por tudo que o Senhor se propõe a realizar em nós, por nós e através de nós. Muito obrigado pelo Espírito Santo, esse Deus maravilhoso, pessoal, que tem desejo de ter intimidade conosco, porque Ele quer morar em nosso coração. Então, nesse momento, meu Deus, queremos abrir o coração, queremos abrir a nossa vida, a nossa mente, a nossa alma, para que o Senhor, o Espírito Santo, adentre em nossa casa e transforme a nossa vida. Precisamos de Ti, meu Deus, precisamos de um milagre em nosso coração, e contamos, ó Deus, com a certeza das Tuas promessas e com a esperança do cumprimento das mesmas em nossa vida. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita a nossa entrega a Ti e fala conosco agora ao estudarmos a Tua palavra, que o bom Espírito Santo nos ensine, nos ilumine. Nós Te agradecemos, Pai, nós Te pedimos todas as bênçãos, Te pedindo também pelos enfermos, para que o Senhor visite e cure de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor manifeste o Teu poder também na vida daqueles que estão enlutados, encarcerados, presos, acorrentados a algum vício. Que o Senhor dê liberdade e vitória a todos nós. Dê-nos a alegria de prosperar e de vencer pelo poder do Espírito Santo no sangue de Jesus Cristo. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amados, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos está logo depois dos 4 evangelhos, tá bem? Você encontra isso. Se a gente quisesse dar um título diferente ao livro de Atos dos Apóstolos, a gente podia colocar aí como o livro do Espírito Santo. Que se você for observar bem, leia o capítulo 10, por exemplo, versículo 44 em diante. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu sobre eles o Espírito Santo. Aqui está falando da conversão de Cornélio. Capítulo 11, o Espírito Santo vai se manifestar na igreja para tirar as diferenças, tirar as picuinhas. Capítulo 13, então, o Espírito Santo vai separar Paulo para o ministério. Vamos ler o texto? Capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, que tinha por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Observe que Paulo aqui é apresentado como profeta. Capítulo 13, versículo 1, diz que havia na igreja de Antioquia, a igreja onde os discípulos de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Havia nessa igreja profetas, e tinha vários deles ali: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E servindo eles ao Senhor, o Espírito Santo falou. Eu aqui não posso precisar que o Espírito Santo falou por Paulo, Barnabé, Lúcio, Simeão. O Espírito Santo falou. E se o Espírito Santo falou, meu querido, minha querida, é porque ele tem voz. A gente encontra na Bíblia várias vezes em que o Espírito Santo manifesta-se falando com as pessoas. E aí versículo 3 diz: jejuando
versículo 2 ainda. O Espírito Santo falou, o Espírito Santo disse: separem para mim agora Barnabé e Saulo, que tem por sobrenome Paulo. E aí eu os chamei para uma obra especial. Meus queridos, o Novo Testamento é digamos assim, o livro de Paulo. Mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 9, Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 ao capítulo 28, todos os capítulos, a partir do capítulo 9, exceto o capítulo 10, né, e capítulo 11, mas o capítulo 9 e capítulo 12 a 28, todos os capítulos mencionam Paulo. Aí vem Romanos, que é a epístola de Paulo, vem Coríntios, vem Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Todas essas epístolas, 13 epístolas, mais o tratado de Hebreus, todos são de autoria do apóstolo Paulo. E agora o Espírito Santo está dizendo aqui, ó, separem-me Paulo e Barnabé para a obra que eu o chamei, para executar a obra que eu o chamei. Diz o versículo 3, e então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então quem colocou as mãos sobre Paulo e Barnabé deve ter sido aí Lúcio, Simeão, ou Manaém. Esses aí esses profetas colocaram as mãos sobre Paulo e Barnabé para ungí-los para uma obra especial. Você e eu podemos perceber aqui, já de antemão, que existe uma diferença aqui na questão. O Espírito Santo agia em Paulo e o Espírito Santo agia através de Paulo. Para começar, o texto fala que ele era profeta. Profeta na Bíblia tem o significado simples. Não é só aquele que prevê o futuro. Profeta é aquele que ensina a verdade. É aquele que orienta o povo no caminho de Deus. Então Paulo era um profeta. Nós encontramos algumas profecias de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, por exemplo. Ele vai falar sobre a condição moral, ética e religiosa dos últimos dias. Nós vamos encontrar em Tessalonicenses Paulo falando do surgimento do homem do pecado. Mas Daniel também já tinha falado desse homem do pecado, Daniel capítulo 8, versos 12 a 14. Então Paulo concorda com Daniel ao manifestar a ideia, ou o surgimento, o manifestar o dom profético de prever eventos futuros. Mas na verdade, quando a gente analisa as 13 epístolas de Paulo, nós vamos compreender que Paulo exerceu o ministério profético como mais de orientação, de ensino, de pregação do evangelho, ou seja, um pastoreado. Um pastor é um profeta, um ancião, um pregador, um evangelista, ele é um profeta. Por quê? Porque ele ensina em nome de Deus, ele é um mensageiro de Deus. Profeta na Bíblia, um significado simples, ele é mensageiro de Deus. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, Eliseu. Eliseu não tem nenhuma profecia em relação ao futuro, mas nós encontramos em Eliseu um profeta. E nós vamos estudar um pouquinho Eliseu, ainda agora dentro da nossa série, né? Desses exemplos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo.
e que exerceram um ministério e que exerceram uma missão. Então esses homens mostram que a palavra profeta, ela está mais relacionada a ensino, a orientação, pregação, ao pastoreado, do que mesmo ao fato de profetizar eventos futuros. Então Paulo, aqui agora, o Espírito Santo separa Paulo para uma obra especial. Eles estavam há 2 anos em Antioquia, e em 2 anos eles conseguiram elevar grandemente o nível da igreja em Antioquia. Havia muita paz ao redor deles e o evangelho prosperava grandemente. Mas o Espírito Santo já estava incomodado com aquela situação. Porque acontece isso hoje em muitas comunidades de fé. Não só na igreja adventista, mas em muitas comunidades de fé. O que acontece é que as pessoas começam a valorizar a programação interna, e aí cria-se igrejas astronomicamente grandes. Hoje nós temos catedrais, igrejas com 5.000 assentos, né? Nós temos igreja aí com 3.000 assentos, com 2.000 assentos, 1.500 assentos. Então o Espírito Santo, ele se incomoda quando ele vê que as pessoas estão se prendendo a lugares. Porque o Evangelho, Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 28, a gente estudou, né? Ide. O ide de Jesus Cristo envolvia Jerusalém, envolvia Samaria, envolvia a Judéia e até os confins da terra. Então, quando a gente encontra Atos dos Apóstolos, por exemplo, capítulo 8, você vai ver que Cláudio, o imperador romano, ele vai expulsar todos os cristãos do Império Romano. E diz o livro Atos dos Apóstolos que essa ação de Cláudio, no ano 54, foi orientada pelo Espírito Santo. Isso aconteceu também em Battle Creek, ou Battle Creek, nos Estados Unidos, quando a igreja, todo o povo ficou ali paradinho em Battle Creek, né? O Battle Creek. Construíram uma grande igreja, fizeram um bom hospital, ali já começaram a desenvolver escolas, uma boa indústria de alimentos saudáveis, e a igreja ficou presa ali, também uma impressora, uma casa publicadora. Então a igreja se centralizou tanto em Battle Creek que eles não queriam ir mais para lugar nenhum. E você sabe o que Deus fez em Battle Creek? O anjo do Senhor veio e tocou fogo na casa publicadora. Porque Deus não gosta de aglomeração, de muita aglomeração. Não é que é um problema para Deus, não. É um problema para a gente. Deus sabe que quando a gente se reúne, a igreja estava reunida ali em Antioquia. Observe, aqui nós citamos aqui pelo menos 4 profetas: Manaém, Lúcio, Simeão, Barnabé, Paulo. Então olha aí, e tinha tantos outros ali, já estava chegando Silas, já estava chegando ali Timóteo, já estava chegando outros profetas, Dimas ou Demas, né? Então a igreja estava florescendo. Havia fervor na igreja, havia realmente uma alegria, um compartilhamento de ideias, mas chega um momento em que o Espírito Santo se vê incomodado com aquela situação. Por quê? Porque ao redor de Antioquia está a Grécia, está todo o Império Romano, está outros países ali, e o Evangelho precisa ser levado a esses lugares. E aí o que a gente vai encontrar em Atos dos Apóstolos? A partir do capítulo 13, Paulo fazendo as viagens missionárias. O Espírito Santo vai deixar pessoas cuidando de Antioquia,
Mas agora ele diz, eu quero Paulo em outra direção. Meu querido, quando o Espírito Santo chamar você e mandar você ir para tal lugar, é melhor você ir. Por quê? Porque o Espírito Santo quer usar você poderosamente ali. Sabe, muitas vezes nós ignoramos a vontade do Espírito Santo e achamos, não, Deus não quer que eu me mude, Deus não quer que eu... Não, se eu for para ali eu vou passar dificuldade. Muitas vezes nós não dependemos de Deus. E às vezes Deus quer que você fique numa rua em que Deus sabe que Ele vai conseguir salvar pelo menos mais uma pessoa daquela rua pelo seu testemunho. A verdade é que Deus está chamando a mim e a você. E Deus chamou a Paulo. Agora, antes de Deus chamar Paulo, nós temos que observar que a história de Estevão, e eu costumo pensar, e se você quiser contrariar o meu pensamento, não tem problema, tá bem? Nós somos democraticamente, digamos assim, livres para contradizer ou discordar uns dos outros em alguns pontos de vista. Mas o apedrejamento de Estevão só converteu Paulo. Agora, a conversão de Paulo vai converter muitos outros judeus. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o próprio Paulo aí, quando ele se converte, ele vai trabalhar muito pela pregação do Evangelho. Vamos ler o capítulo 9, vamos estudar um pouquinho a questão da conversão dele. A gente viu no capítulo 7 que o povo jogou a roupa de João aos pés de Paulo. E aí começou o processo da conversão. O Espírito Santo começou a trabalhar na vida de Paulo. Mas antes de ele entregar o coração a Deus, ele vai perseguir a igreja de Deus. Ele vai continuar perseguindo a igreja de Deus. No capítulo 9, versículo 1 em diante, diz que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Capítulo 9, versículo 1, está escrito: Paulo, ou Saulo, né, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos de Jesus Cristo, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu a ele cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se achasse ali alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, eles fossem levados presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao redor dele. E ele, caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas agora levante-se e entre na cidade, onde lhe será dito o que você deve fazer. Versículo 7. Os seus companheiros que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram ninguém, né? E eles fugiram também, ficaram com medo, fugiram. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não conseguia enxergar. Agora, a partir do versículo 15, quando Ananias vai curar Saulo, a mensagem de Deus para Saulo era a seguinte, ó, verso 15, capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá curar Paulo, vá restaurar os olhos de Paulo, porque eu o escolhi como instrumento para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, bem como perante todos os filhos de Israel. Observe agora Saulo, capítulo 3. Agora você entende o capítulo 13. Saulo se converte, passa 2 anos sozinho no deserto da Arábia, se consagrando, né, lamentando aquele Saulo carrasco que matou tantas pessoas, que perseguiu, que tirou a paz da igreja. Então ele passa 2 anos
e ele está lá desanimado. Então o Espírito Santo leva Barnabé ao deserto, a cidade lá de Paulo, em Tarso, e encontra Paulo e traz ele para Antioquia. Em Antioquia, então, o Espírito Santo, que já havia profetizado através de Ananias, do ministério que Paulo deveria exercer, mas Paulo está ali em Antioquia, está satisfeito, está contente, está feliz porque está no meio dos amigos, está pregando o evangelho em Antioquia, a igreja está florescendo, pessoas estão se convertendo. E aí o Espírito Santo diz: agora é hora de você cumprir o ministério para o qual Deus o chamou. É hora de você cumprir a missão para a qual o Espírito Santo delegou a você. E Paulo, então, é ungido pelos profetas em Antioquia para cumprir a missão. Meu querido, e agora eu pergunto para você, para a gente fazer uma análise do texto, ou para a gente fazer uma reflexão, para a gente, de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo chama Paulo. Paulo estava em Antioquia, Paulo estava, antes ele esteve no deserto da Arábia, agora ele é trazido pelo Espírito Santo para Antioquia, para ele ver o poder do Evangelho manifestado na vida das pessoas. Barnabé é um instrumento usado por Deus para trazer Paulo de volta à missão que o Espírito Santo queria que ele desenvolvesse. E agora o Espírito Santo diz para os profetas ali: separem Paulo e separem Barnabé para a obra que eu o designei para eles. E agora, meu querido, a pergunta é para eu e você pensar: você acha que Paulo, você acha que Barnabé teriam condições de pregar o Evangelho? E aí a gente volta para Colossenses capítulo 1, versículo... Colossenses 1, versículo 23, você acha que Paulo teria condição de ter pregado o Evangelho a toda a criatura debaixo do céu sem a atuação plena do Espírito Santo? Leia comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 23, está escrito aí, ó. Ora, Colossenses capítulo 1, versículo 23, está escrito: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, missionário. Eu me tornei o evangelista. Em Coríntios ele vai dizer que ele se tornou um evangelista nato. E Paulo disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Agora a pergunta é: você acha que Paulo conseguiu pregar o evangelho a todas as pessoas da Ásia Menor, do Império Romano? Você acha que Paulo conseguiu pregar o Evangelho sem o Espírito Santo? Eu costumo pensar, você pode concordar comigo ou não, que na verdade Paulo, ele era apenas o instrumento. Ele mesmo chega a dizer que ele era o vaso pelo qual o Espírito Santo transbordava o Evangelho para as outras pessoas. É por isso que nós vamos encontrar Paulo citando o Espírito Santo aqui mais de uma centena de vezes em suas epístolas. Nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o Espírito Santo se manifestando para eleger Paulo para a missão. Nós vamos encontrar o Espírito Santo falando através de Paulo aos romanos, no capítulo 1, capítulo 8, nós temos aí o capítulo do Espírito Santo, é o capítulo 8 de Romanos,
nós vamos encontrar 1 Coríntios, capítulo 1, verso 23, onde ele fala que nós recebemos o selo do Espírito Santo. 2 Coríntios, capítulo 2, nós vamos encontrar que o Espírito Santo é o que nos leva a ter a mente de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, dizendo que o Espírito Santo é Senhor e que o Espírito Santo nos liberta das tradições, costumes e filosofias. Nós vamos encontrar o Espírito Santo agindo através de Paulo. Paulo exerceu um poderoso ministério e nos deixou um legado que não tem preço, meu querido. Se hoje nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que agradecer ao Espírito Santo por ter usado Paulo para escrever as epístolas do Novo Testamento. É verdade que muitas coisas das epístolas, muita gente tem entendido errado. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro diz que nos escritos do apóstolo Paulo, ou do profeta Paulo, existem coisas difíceis de serem compreendidas, que os indoutos e inconstantes, os pecadores, os rebeldes, distorcem para a sua própria perdição. Mas o Evangelho hoje, ele tem sido uma realidade no mundo presente, graças ao ministério exercido pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1 de Colossenses, ele diz: vocês devem permanecer firmes no Evangelho, na esperança do Evangelho, do qual eu me tornei ministro, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Meu querido, quero dizer uma coisa para você, que eu ainda não disse nessa série. Você sabe quantos anos levou para Paulo e Barnabé, e lógico, todos os apóstolos, todos os profetas, todos os discípulos do Novo Testamento, você sabe quantos anos eles levaram para pregar o Evangelho a toda criatura debaixo do céu? Acredite, Paulo se converteu aí por volta do ano 36, ano 40, mais ou menos ano 40, atribui-se a conversão de Paulo aí por volta entre o ano 40 e o ano 44, depois de Jesus Cristo, ou seja, depois, quase 10 anos depois do apedrejamento de Estevão, né? Mas até o ano 64, presta atenção, vamos colocar que ele se converteu no ano 44, os discípulos já estavam pregando aí desde o ano 31, né? Desde a ascensão de Jesus Cristo, mas vamos colocar do ano 31 até o ano 65, que é quando foi escrita a última das epístolas do Novo Testamento, não o livro de João, tá bom? Mas observe o livro do Apocalipse, desculpe, não é o Evangelho não, tá? O Evangelho foi escrito por volta do ano 65 de João, o Evangelho de João. E a primeira epístola, a segunda e terceira epístola de João, ano 64, 65. Mas o livro do Apocalipse é por volta do ano 98, ano 95 a 98, que foi escrito o Apocalipse, que foi o último dos livros do Novo Testamento a ser escrito. Agora, observe, meu querido, que vamos colocar ano 31, ano 65. 34 anos o Evangelho foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. E você vem me dizer que não existe Espírito Santo e que agora nós podemos usar tecnologia, nós podemos usar as mídias, podemos usar aí todos os recursos tecnológicos para pregar o Evangelho? Meu querido, nós temos feito isso. Por exemplo, a Igreja Adventista criou um canal de televisão em 1995. Nós já estamos chegando aí a 2025. Quantos anos tem? Quase 30 anos de televisão. E por que o Evangelho não alcança mais pessoas? Agora observe que Paulo, primeiro ele é separado pelo Espírito Santo para uma obra especial.
Nesses dias finais, Deus vai separar um povo para dar a última mensagem de advertência e de misericórdia e do evangelho da salvação para o mundo inteiro. Existe uma mensagem, Malaquias capítulo 3, capítulo 4, leia comigo Malaquias, a gente leu ontem o Apocalipse, agora vamos ler Malaquias. Malaquias capítulo 4 fala da vinda de um Elias. Lógico que João aqui está se referindo a João Batista, mas no livro Vida e Ensino de Ellen White, ela vai dizer que João Batista é um exemplo da igreja verdadeira, da igreja de Deus, que Deus levanta no final do tempo, no fim dos tempos, né, para preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. Malaquias capítulo 4 diz assim, olha: eis que envio a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Capítulo 4, versículo 5. Eis que enviarei a vocês o profeta Elias. E qual é a mensagem de Elias? Desse Elias aí, que na verdade foi João Batista, e é a igreja de Deus dos últimos dias. Qual é a mensagem? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, tanto João Batista preparou o caminho para a chegada de Jesus Cristo, quanto a igreja verdadeira vai preparar o mundo para a volta, para o segundo aparecimento de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo já esteve aqui, ele vai voltar a segunda vez. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11, diz que o mesmo Jesus que subiu é o Jesus Cristo que vai voltar, que vai reaparecer, que vai retornar a esta terra para trazer a glorificação a todos aqueles que foram santificados. O mundo inteiro precisa ouvir a mensagem do segundo advento de Jesus Cristo. E Paulo e os demais apóstolos e profetas do Novo Testamento conseguiram pregar o Evangelho em 34 anos. 34 anos e todo mundo debaixo do céu já tinha ouvido falar de Jesus Cristo e da salvação em Jesus Cristo e da fé em Jesus Cristo e do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo e do retorno de Jesus Cristo. Tanto é que o Novo Testamento fala 325 vezes. Preste atenção, o Novo Testamento tem 325 citações acerca do segundo aparecimento de Jesus Cristo a esta terra. É o Espírito Santo, meu querido, agindo nas pessoas. É o Espírito Santo agindo nos filhos de Deus, nas filhas de Deus, nos discípulos. Por isso é que Deus hoje não está feliz com membros de igreja. Membros de igreja ficam sentados nos bancos da igreja, fazendo nada, criticando quem está fazendo. Existem os murmuradores, os críticos, os rebeldes que ficam sentados na igreja achando defeito da própria igreja. Então, quando Deus purificar essa igreja dessa escória, o Espírito Santo será dado, e ao Espírito Santo ser dado à igreja, nós vamos sair, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar o mundo. Eu acredito que em 1 ano ou 2 nós vamos conseguir concluir a pregação do Evangelho a toda a criatura debaixo do céu. E lógico que nesse período vai haver aí a sacudidura, nós já falamos aí da sacudidura, vai haver a perseguição religiosa. Vimos na mensagem de ontem, não é? Que vai haver uma perseguição religiosa. Apocalipse 13 fala de uma perseguição religiosa. E haverá o fechamento da porta da graça. 8 bilhões de pessoas estão precisando ouvir do Evangelho de Deus. E nós estamos tentando levar o Evangelho através da tecnologia. Quando Deus estabeleceu o seu próprio método, o Espírito Santo, e quando Deus separa Paulo vai dizer, também em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, se eu não estou enganado, versículo 5,
diz que as pessoas disseram que os discípulos estavam transtornando o mundo todo com a pregação de Jesus Cristo ressuscitado. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vou ver se eu acho o versículo aqui para a gente ler, para a gente encerrar essa mensagem. Tá bom? Meu querido, às vezes eu e você estamos precisando simplesmente parar para dar atenção à vontade de Deus. Paulo está em Tessalônica, né? E aí ele está pregando o evangelho ali, versículo 5 diz assim: porém os não convertidos, né? Porém não o encontrando o arrastaram. Aqui Paulo, eles vão prender a Jason e vão procurar Paulo para matá-lo, né? E aí as pessoas estão ensandecidas contra a pregação do evangelho, como nós vimos ontem na questão de Estevão. Meu querido, toda vez que a igreja falar a verdade, a fogueira da perseguição se acenderá contra ela. Está escrito no livro Grande Conflito. Comece a igreja a ser reavivada e reformada. Comece a igreja a afastar o pecado. Comece a igreja a afastar as picuinhas e panelinhas. Comece a igreja a praticar o reavivamento no poder do Espírito Santo, e as fogueiras da perseguição se levantarão contra ela. Se levantaram contra Paulo. Capítulo 17 você vai encontrar aí que os judeus, movidos de inveja, verso 5, né? Movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntaram uma turba, alvoroçaram a cidade, assaltaram a Jason e procuravam trazer também a Paulo para o meio do povo. Porém, não encontrando Paulo, arrastaram a Jason e alguns dos irmãos perante as autoridades e disseram: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou em sua casa, e todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus Cristo é outro rei. O mundo não está pronto, meu querido. O mundo não quer saber do evangelho. O mundo não quer saber de Jesus Cristo. E aí Deus levanta Paulo, o grande arauto do evangelho, movido pelo Espírito Santo, para pregar a judeus, para pregar aos reis, para pregar aos gentios. Paulo, cheio do Espírito Santo, vai levar o evangelho a toda a criatura debaixo do céu na Ásia. E todos ouviram a pregação do evangelho. Paulo vai fazer 3 viagens missionárias, né? E nessas viagens missionárias, várias cidades são convertidas em peso ao evangelho pelo ministério de Paulo. Nesses dias finais, Deus está precisando de um Paulo aqui em Brasília. Deus está precisando de um Paulo em Salvador. Deus está precisando de um Paulo no Rio Grande do Sul. Deus está precisando de um Paulo lá no Paraná, na Bahia, Sergipe. Deus está precisando de um Paulo no Brasil. Como eu disse ontem, o Wesley disse: Senhor, dá-me um homem convertido, santificado, purificado, e nós abalaremos o mundo. Ou torna-me um homem puro, santificado, convertido, e eu vou abalar o mundo. Onde Paulo passava, diz o texto aí de Atos dos Apóstolos, onde os apóstolos passavam, as pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas. Paulo chega a dizer que quem está em Jesus Cristo é nova criatura. Ele chega a dizer que ele já não vive, mas Jesus Cristo vive através dele. Era Jesus Cristo, era o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Meu querido, a chuva serôdia e a chuva do Espírito Santo lá no primeiro século prepararam o mundo para a pregação do Evangelho. Agora, a chuva serôdia vai preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós precisamos urgentemente, desesperadamente da chuva serôdia. Vamos parar de brincar de cristãos e vamos
buscar a conversão, vamos buscar o arrependimento, vamos buscar a purificação, a santificação do Espírito Santo, porque Ele está ansioso para usar a gente, para concluir a pregação do Evangelho neste mundo, a fim de que Jesus Cristo volte e nos leve para o céu. Você quer ser um Paulo? Você quer ser usado pelo Espírito Santo para uma obra extraordinária nestes dias finais? Meu querido, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, muito obrigado porque o Espírito Santo chamou Paulo para uma obra especial e o Espírito Santo está chamando a gente também para uma obra especial. Por favor, meu Deus, converte a gente, purifique a gente, santifique a gente, para que a gente possa ser esse vaso nas mãos do Espírito Santo, a fim de pregarmos logo o Evangelho, a fim de vermos logo Jesus Cristo descendo nas nuvens dos céus, apressarmos a vinda de Jesus Cristo, para que possamos estar contigo no lar celestial. Abençoe a gente, cure a gente, transforme a vida da gente. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.